Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso curso de Lógica de Programação e vamos seguindo aqui com os nossos algoritmos, estudando laços de repetição para enquanto. Eu estou aqui no Visual G, tá? Eu vou abrir aqui a nossa pasta aqui do curso de Lógica, nossas listas de exercício. Bom, vamos fazer aqui um programa aí que vai realizar, vamos fazer esse programa de número 8, que vai realizar aí a impressão em tela de todas as tabuadas do 0 ao 9, tá? Então vai escrever em tela todas as tabuadas do 0 até o 9. Então vamos vir aqui, para a gente fazer esse algoritmo, eu vou colocar aqui, ó, algoritmo tabuada completa. A gente vai necessitar de 2 laços de repetição, tá? Então, primeiramente eu vou precisar do i, uma variável de controle para um laço, e j, uma variável de controle para o segundo laço, tá? Também vou precisar de uma resposta, de um resultado, certo? Isso tudo do tipo inteiro. Então tá aqui, beleza? Tá feito, né? Isso daqui tá certinho. Agora, não vou imprimir nada para o usuário. Eu vou fazer primeiro com o laço para, mostrar como funciona, depois a gente faz com enquanto, como a gente veio fazendo. Então vamos lá, ó, para i de 0 até 9, passo 1, faça, fim, para. Bom, o que vai ser feito então aqui? Eu tenho que garantir que a tabuada se imprima. Então, eu garanti é uma variação de um dos índices da tabuada. Então, o que é que eu tenho? Deixa eu abrir aqui o bloco de notas para exemplificar melhor. Quer abrir aqui. Bloco de notas. Então, aqui, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho a tabuada do 1. 1 vezes 1, depois eu vou ter 1 vezes 2, depois eu vou ter 1 vezes 3, e aí vai. Aí na próxima tabuada eu tenho 2 vezes 1, 2 vezes 2, depois 2 vezes 3 e também vai. Percebam que cada vez que eu passo por uma tabuada, um índice ele se incrementa, depois vai e volta, depois e o outro volta. Então, olha só, estou aqui desenhando o início de uma nova tabuada. É obviamente que ele vai ter que imprimir tudo, mas percebam o seguinte, ó, nessa coluna, no primeiro número, ele é um valor. Depois, o segundo número, ele vai variando do 1 até o 10 para fechar a tabuada. Na hora que ele passa para o outro, ele cria um valor incrementado, volta esse daqui no 1 e vai até o 10 de novo para imprimir outra tabuada, e assim por diante. Eu tenho índices que são controlados por uma variável de repetição. Veja só, esse daqui, toda vez que a repetição, que essa daqui faz 10 repetições, esse daqui se incrementa e assim por diante. Então, na verdade, eu tenho um laço de repetição para esse e um laço de repetição para esse. O laço mais externo vai cuidar desse índice aqui, enquanto o laço mais interno cuida desse índice aqui. Então, vamos verificar aqui. Eu criei, então, o controle do laço externo. Agora, eu tenho que criar o controle do laço interno. Então, vamos fazer o para j de 0 até 10, porque a tabuada ela vai até o 10, passo 1 também, faça. E agora aqui faço o que? O resultado receber, né, a multiplicação de i vezes j. E aqui eu tenho que ainda escrever essas multiplicações, tá? Então vamos fazer aqui um escreva
no escreval, na verdade, né? Onde eu vou ter o i, deixa eu colocar aqui então, variável i, vírgula, o sinal de multiplicação, vamos fazer bonitinho, né? Vírgula, j, vírgula, o sinal de igual, vírgula, resultado. E aí tá feita a nossa tabuada, muito simples, né? Vamos dar uma olhada, ver como é que ficou. Então eu vou salvar esse cara aqui, tá? Eu vou salvar esse exercício. Deixa eu dar uma verificada aqui. Como exercício da aula 18, então exercício 18, tá? Então tá aqui, eu vou achar aqui a nossa pasta do curso. Exercício, aula 18, exemplo, aula 18, certo, tá salvo. Então vamos executar e esperava se encontrar um fim algoritmo. Olha só, aconteceu alguma coisa, ele só imprimiu uma linha. Só imprimiu a tabuada do zero. Agora, por quê? Vamos verificar isso daqui, né? Então, para ir de 0 até 9, faça. Ao passo 1, faça. Para 0 de 10, passo 1, faça. Ah, falta outro fim para, né? Então tá aqui o nosso erro. Outro fim para. Deixa eu vir aqui e identar, né, esse código aqui. E agora sim, agora vai funcionar corretamente. Olha só. Então, tá aqui, ó. Ele escreveu, ó, primeira do 0, depois e todas as outras até a do 9. Para ficar melhor ainda, vamos colocar outro escreval aqui. Para não ficar tudo junto, né? E vamos fazer uma sequência aqui de escrito aqui para dividir cada uma delas. Então veja só. Olha só que legal, aqui está do 0, do 1 até a do 9. Exatamente como pede o nosso enunciado, né? Escrever todas as tabuadas do 0 até o 9. Bom, isso foi utilizando o laço para. Agora vamos fazer esse mesmo exemplo utilizando o laço enquanto. Depois a gente cria tudo isso lá em linguagem de programação C. Então vou vir aqui, eu vou comentar, né, todo esse código. Lembrando que acabamos de verificar aqui como funciona, né? Quando ficar vermelhinho assim a linha, você aperta, clica nela, aperta F5 ou dá 2 cliques ou dá um clique aqui na lateral. Bom, vou ter as mesmas variáveis, só que agora eu vou usar enquanto. Lembrem-se que o enquanto eu tenho que iniciar a variável fora do laço. Então vou iniciar o i com 0 e vou iniciar o j com 0. Essa é uma das características do laço enquanto. E aí eu vou fazer a condição no laço. Então vou ter aqui enquanto i for menor ou igual a 9, faça. E aqui eu vou ter também outro enquanto pro j, né, o outro laço de repetição, enquanto j for menor ou igual a 10, faça. Então aqui eu tenho duas situações, né, dois laços, exatamente como foi feito aqui em cima, com o laço para. E agora eu vou ter esse mesmo cálculo, que eu vou só copiar aqui e vou colar aqui. Que ele é exatamente igual ao que já foi feito anteriormente, tá? Aqui eu não posso esquecer ainda
que, como se trata do laço enquanto, eu tenho que incrementar essas variáveis i e j. Então o j primeiro vai receber o próprio j mais 1. E aqui eu vou fazer então fim enquanto. Fechando, né, esse primeiro enquanto. E agora aqui eu vou fazer i recebendo i mais 1. E vou fechar outro fim enquanto. E vamos corrigir aqui também a indentação. E ainda eu tenho, né, que escrever. Vou fazer esse escreval aqui para dividir as tabuadas. Então aqui antes de incrementar. Tá joia? Eu vou salvar novamente e vamos executar. Ah tá, termina. Então não tem, né? Eu sempre esqueço porque lá no C tem parênteses, aqui não. Então tira esses parênteses. Perfeito, agora sim. Vim aqui, vamos executar. Olha só. Ele só escreveu uma tabuada e colocou 10 vezes esse cara aqui. Vamos analisar o que é que deu de errado. Então vou finalizar aqui. E vamos vir aqui dar uma olhada. Assim, por quê? Porque ele não zera o J, né? Aqui no laço para, toda vez que ele termina de executar esse laço de dentro, ele passa para o de fora, e o de fora ele incrementa do 0 para o 1. Na hora que ele volta aqui, o J é incrementado para o 0 de novo. Isso daqui não foi feito, né? O laço enquanto não tem essa característica de zerar novamente a variável J. Então a gente tem que zerar toda vez que passar pelo laço, que o laço enquanto terminar. Então toda vez que for reiniciar o laço enquanto de fora, eu tenho que zerar a J. Então vou ter J recebendo 0. Agora vai dar certo. Então vamos lá, vou salvar novamente. Vou vir aqui e vou executar. Olha só. Então tá aqui a tabuada do 0 até o 9. Então lembrando, o para eu tenho inicialização da variável de controle, até onde ele varia e de quanto em quanto essa variável vai variar, tudo na mesma linha, tudo dentro do próprio laço para. Como a gente utilizou dois laços para, essa característica também é englobada para o laço de baixo. Então na hora que eu faço esse cálculo desse laço aqui inteiro, na hora que esse laço aqui se resolve, que o J varia do 0 até o 10, então ele vai escrever toda a tabuada, pegando o 0, multiplicando pelo valor de J. Rodou uma vez, J passa a valer 1, pega o 0, multiplica por 1. Rodou outra vez, pega o 0, multiplica por 2, e assim por diante, até o J ser 10, ele vai sair, vai escrever isso daqui em tela, e vai voltar para cá, o i passa a valer 1, na hora que ele vai executar esse para aqui, o j volta a valer 0 e ele executa tudo de novo, agora 1 por 0, 1 por 1, 1 por 2 e assim por diante, até que se resolva tudo. No nosso enquanto, a gente não tem essa característica, né? O que a gente tem? A gente tem inicialização da variável de controle antes do laço, a declaração do laço e até onde essa variável de controle vai poder ser executada. Então a gente criou duas, o i que vai controlar até que tabuada vai ser escrito e o j que vai controlar a multiplicação dos itens da tabuada. Faço todos os cálculos, incremento o j aqui dentro desse laço, termino, escrevo isso daqui, incremento o i e tenho que zerar o j de novo, porque senão na hora que esse cara aqui se incrementar, que ele passou do 0 para o 1, que ele foi executar esse cara aqui, ele já vale 10, porque não foi zerado em lugar nenhum. O papel de zerar é feito aqui no para, mas aqui nesse enquanto ele não tem essa característica de zerar a variável de controle, então eu zero ela aqui dentro desse outro laço, porque toda vez que esse laço aqui foi executado,
ele vai escrever o fim enquanto, vai incrementar o i, que vale 0, para mais um valor, no caso 1, e na hora que ele voltar aqui o j vai estar valendo 10, então eu tenho que zerar ele de novo para na hora que voltar o j valer 0, ele conseguir rodar todo o laço de novo e assim por diante, certo? Agora, como fazer isso daqui dentro da linguagem de programação C? Então vou salvar aqui para enviar para vocês e vamos lá. Vou puxar aqui o nosso dev C++. Vou fazer em paralelo como a gente sempre fez, tá? Então vou pegar aqui um novo arquivo fonte, fazer a nossa inclusão de biblioteca, certo? Include stdio.h. Bom, o que vamos fazer aqui então? Vamos declarar a variável, a nossa classe principal. Todo programa em linguagem de programação C tem que ter essa classe principal. Declarar as variáveis que vamos utilizar, então do tipo inteiro, vou ter i, j e resultado. Não podemos esquecer do res, dos pontos e vírgula. E agora aqui vamos começar o laço para, que aqui é for, a gente já viu. E aqui ele tem de fato, né, nos parênteses. Então vamos lá, para i começando em 0, ponto e vírgula, até i menor que 9, menor ou igual a 9, ou posso pôr menor que 10, que ele vai ir só até o 9. Ao passo de i de 1 em 1, eu vou fazer outro laço, for, um laço dentro do outro, como foi feito aqui no para. E agora aqui, ó, eu vou colocar novamente j igual a 0, ponto e vírgula, j menor que igual a 10, ponto e vírgula, j mais. Tá aqui. Agora eu vou lá e vou fazer o que? O resultado recebendo i vezes j. E aqui eu vou fazer então printf. Lembrando que aqui o printf é um pouquinho diferente, né? Vou abrir aspas duplas. Falar que eu vou imprimir um decimal, o símbolo de multiplicação, impressão de outro decimal, símbolo de igual, impressão de um novo decimal, vírgula, i, vírgula, j, vírgula, res. Bom, vamos executar então aqui para ver. Vou salvar como exemplo a aula 18. Exemplo, aula 18. Então tá aqui salvo e vamos lá, vamos executar esse cara aqui. Opa, tem que compilar, né? Aqui tem sempre que compilar para ver se não tem erro. Teve um erro aqui. Falta um ponto e vírgula aqui. Vamos lá, vamos compilar. Agora tem um erro aqui ainda, falta um ponto e vírgula aqui. Não pode esquecer também que aqui, dentro do laço de repetição, é tudo ponto e vírgula. Vamos compilar novamente, agora deu tudo certo. E vamos executar. E olha só, ele imprime, mas imprimiu tudo bagunçado. Por quê? Porque a gente não se lembrou, né, da propriedade aqui de pôr barra n. E muito mais, a gente também não se lembrou de fazer aquela divisãozinha. Então vamos fazer aqui um printf também, com os risquinhos para a gente saber até onde que está indo cada tabuado. Então vou vir aqui, vou compilar novamente, tem um ponto e vírgula aqui, compilar, vou executar, olha só, e agora tá aqui, né, toda tabuada, porém teve esse errinho aqui. Por que teve esse erro? Porque eu tenho que pular novamente linha aqui no fim. Então, outro barra N. Agora, se eu vir aqui compilar e executar, olha só, tá aqui a tabuada certinho como foi feita lá no Visual G. Então, olha só que interessante, né? Muito fácil, não é difícil. E agora, utilizando o laço enquanto. Então, vou fazer aqui o nosso comentário no código, certo?
Utilizando o laço enquanto, eu vou ter inicialização das variáveis, como a gente já vinha vendo, e j iniciando em 0 também, ponto e vírgula. Aqui eu vou ter então o laço while, que é o meu enquanto, tá? Entre parênteses, eu tenho que pôr aqui, tem essa diferença, né? E eu vou falar, enquanto i menor ou igual a 9, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer o quê? Vai executar outro while, com i sendo menor ou igual a 10. Aliás, o i não, né? O j. E agora aqui o que vai acontecer? Eu vou fazer os mesmos cálculos, né? Eu vou fazer isso daqui. Então vou copiar para a gente não perder muito tempo. Feito isso, veja só o que a gente tem. Temos o mesmo cálculo que ali anteriormente, porém aqui eu não posso esquecer que eu tenho que incrementar o j. Então j recebe mais, ponto e vírgula. Agora, aqui, esse daqui é o laço while de dentro. Veja só, exatamente como a gente fez aqui. Agora eu preciso de escrever fora desse while esse símbolo e de incrementar o i. Então o i vai receber mais, que faz o incremento de 1 em 1 no i, aqui um mais, e o j recebe 0 novamente. E agora está correto aqui, já deve ser impressa a nossa tabuada. Então eu vou salvar e vou compilar, vou executar e ok, está salvo aqui a nossa tabuada então com laço enquanto. Fácil, né, pessoal? Não é difícil. Lembrando que eu aconselho vocês pegarem aqui a nossa lista, tá? Eu tô fazendo só alguns exercícios e vocês fazerem todos os exercícios aí, tá? Eu vou fazer no máximo mais 2 exercícios dessa lista. A gente sai do assunto de laço de repetição, focado em laço de repetição, porque laço de repetição vai ser usado sempre em algoritmos ou em qualquer linguagem de programação. Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.